Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver as carteiras do canal, vamos ver a carteira conservadora, com certeza. Se eu demorar muito no vídeo, aí vai ser só a conservadora, senão a gente vê a moderada também. Então nós estamos aqui com as taxas do dia 31 de maio. Por quê? Porque não. O mês já acabou, né? Já está acabando e tem que ter aporte em maio, porque a carteira conservadora foi aberta em abril. Foi aberta em abril. Com um susto, né, pessoal? Um susto forte no Selic 29, que. Deixa eu relembrá-los aqui, ó. O que aconteceu assim que eu abri a carteira, que eu comecei, foi aqui, ó, no dia 28, 13 mil reais um Selic, né? E caiu para 12.998. Mas veja que foi só um susto. Aliás, esse Selic 29, ele tá sofrendo uma marcação a mercado meio chata, porque olha aqui, ó, aqui nós temos outro buraco, dá para dizer assim, na linha, que significa que a taxa subiu aqui. Então essa taxinha, olha como subiu ali quando eu comecei a carteira versus o outro momento. Então, esse Selic tem essa chatice aí, tá? Mas não é nada que comprometa você dar ali uns dias, a coisa normaliza. Que foi exatamente o que aconteceu com a nossa carteira. Então, nós temos que pegar aqui o que eu quero. Eu quero eu tenho a quantidade de ativos, tá? E aí nós vamos fazer o aporte. O aporte vai ser de R$ 500. Conforme a votação de vocês, o, o item ali que ganhou foi de 500 e R$ 1.000. Mas eu vou fazer só com R$ 500, porque eu acredito que seja o valor que atenda a maior parte da audiência aqui do canal, que o pessoal vai se identificar mais. Se você aporta mais, não, eu aporto 1.000, eu aporto 2.000. Se eu aporta 1.000, multiplica por 2, se eu aporta 2.000, multiplica por 4. Não, eu aporto 250, então divide pela metade o que eu estou mostrando aqui, que você vai entender na sua realidade. Certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o que é a carteira conservadora. Vamos lá, vamos mostrar aqui a carteira, o teórico. Eu quero que ela fique sempre assim: 75% em IPCA 29 e 25% em Selic 29. Então, é uma carteira que, na nossa visão, ela é adequada em qualquer idade. Então, eu fiz o investimento aqui com 0,25 títulos do IPCA 29 e 0,02 títulos, ou duas frações, do Selic 29, certo? E deu 985 investidos. Então a gente não vamos fazer pelo preço de resgate. Eu acredito que, por isso que eu não coloco em programa, em software, porque eles usam o preço de resgate e eu quero usar o preço da valorização da carteira, certo? Porque o que eu vou pagar de imposto depois é outra situação. Eu quero ver quanto que a carteira está valendo hoje. Não para resgate, mas o valor teórico dela, em cima do valor que eu pago o imposto de renda e a taxa B3, certo? Como a ideia é ficar até o vencimento, a gente elimina aquela taxinha de resgate que está embutida, porque a gente sempre resgata o título por uma taxa maior, né? Então, por exemplo, se você tem aí um IPCA 35 a 5,5%, se você for resgatar, você vai estar, na verdade, devolvendo para o governo a 5,62. Ou seja, você vai ter um prejuízo financeiro aí de 0,12 bases, de 0,12% ou 12 bases, né? Então, realmente é uma coisa que não vale a pena. Então, vamos ver quanto que... Então, a carteira conservadora, ela ficou assim com 700 e poucos reais de investimento, né? 900 e poucos reais, 985. Vamos ver quanto que ela vale hoje. E aí, com um novo aporte, então, eu vou ver se ela ficou muito diferente do desenho teórico. Esse é o primeiro passo. Tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, pessoal. O IPCA 29 se valorizou bem, hein? R$ 757. Então, o nosso novo aporte vai ser... eu vou comprar menos títulos, até porque o valor do aporte é menor que os 1.000, né?
do primeiro investimento. E o Selic 29 também se valorizou, 2,63. Muito legal. Chegou a 1.020 brutos, o que dá uma valorização da carteira como um todo de 3,5%, pessoal. É bastante, hein? O Selicão e IPCA 29, olha, é bastante. Claro, é um pouco mais de um mês, tá? Porque o investimento foi 28 de abril e nós estamos reportando em 31 de maio. Foi um pouquinho mais de um mês. E também mostra a marcação mercado extremamente favorável que aconteceu nesse mês de maio. Muito bem. Como é que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora é o seguinte, eu vou aportar, vamos ver como é que ficou os percentuais na carteira antes do aporte. Então, qual é o percentual? Eu quero 75, eu quero esse desenho aqui. 75 no IPCA e 25 no Selicão. Então, vamos ver como é que tá aqui, ó. Esse cara aqui dividido por esse cara aqui. Eu tenho 74% no IPCA. Não ficou tão diferente assim. E 25,8% no Selic. Como é que a gente faz a conta, pessoal? A gente faz a conta assim, ó. Eu vou aportar agora R$500. Então eu vou ter no final do aporte... Opa, não é aqui. É aqui. Eu vou ter no final do aporte... Ó, então R$500 é o novo aporte. Vamos deixar sempre em formato de dinheiro. Formato monetário. Então, é esse cara aqui mais isso aqui. Isso aqui é o meu novo total, certo? Meu novo total. 75% desse novo total tem que ser Tesouro IPCA. E 25% desse novo total tem que ser Selicão, tá? Então vai ser igual a isso aqui vezes isso aqui. Então 1.140 em IPCA. Isso aqui vezes 25% em Selicão, tá? Então, pessoal, vamos lá. Como é que eu faço agora? Eu tiro a diferença do que eu já tenho na carteira, tá? Então aqui é o IPCA, 29 aqui é o Selic. Então eu já tenho 757 no IPCA e tenho 263 no Selic. E tenho que chegar nesses valores com o novo aporte. Então, dos quinhentão, quantos que eu vou colocar em cada título? Vamos lá. Eu vou colocar 1.520 menos 757. Eu vou ter que colocar 763. Não, aqui eu fiz errado, pessoal, desculpa. Eu peguei total. Eu vou ter que botar outra cor aqui para não me distrair. É bom que eu tenha cometido esse erro aqui para você ficar ligado aí em casa. Aqui, ó. Eu vou pegar os 1.140 menos os 757, 383 dos R$500 em IPCA 29. E 380 menos 263, R$116 em Tesouro Selic. Mas calma lá, que não é possível chegar nesses valores por causa do fracionamento do Tesouro. Então vamos ver o que dá para fazer. Então, pessoal, pegando aqui o Selicão, o meu aporte mínimo é 131, mas pela planilha e pela minha condição estabelecida de R$500, eu só poderia aportar 116, perdão, e vou ter que aportar 131. Então então eu vou ter que tomar uma decisão aqui na carteira. O que eu faço? Eu aporto porque ficou muito complicado, porque não tem como fracionar mais o Selicão, entendeu? Porque eu já estou no aporte mínimo que é R$132. Aqui, ó, voltando aqui, ó.
É 131,68. Então nós temos, ou a decisão vai ser, ou invisto um pouquinho mais em Tesouro Selic, ou eu não invisto. Então assim, pessoal, como a carteira está começando, eu vou investir um pouquinho mais em Tesouro Selic, e talvez no mês seguinte, porque você pode se deparar com essa decisão, né, no futuro. Então, você vai ter que decidir, né, em virtude do fracionamento. Então, ou você vai investir um pouquinho mais do que era o teórico, o que não tem problema, e no outro mês você pode corrigir isso não investindo no Tesouro Selic, por exemplo. Ou, se você sempre investir, você sempre vai investir um pouquinho a mais, vai chegar uma hora em que você vai ser obrigado a não investir no Tesouro Selic, porque você vai ter que aportar 100% do dinheiro novo no IPCA, porque senão vai desequilibrar muito o teórico aqui, a divisão teórica. Tá? Então, nós vamos fazer isso, aplicar um pouquinho mais no Tesouro Selic, não porque a gente queira, mas por causa desse detalhe aqui. E aí a minha parcela de IPCA 29 vai ficar automaticamente pronta, porque vai ser o resto dos R$500 tirando esses 132. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver como é que ficou e quanto sobrou. Então, 131,68 no Selic e 368,32 no IPCA 29, que vai dar 0,12 títulos e vai sobrar um pouquinho. Então a gente vai pegar. Por quê? Porque 368 está confortável com relação ao investimento mínimo, mas é em frações de 0,01. Então é em frações de 30,28. Então 0,12 frações é o que dá para fazer, tá? Então, como é que fica aqui? Vai ficar assim, ó. Eu vou tirar daqui 0,12, IPCA 29 e já vamos colocar ali o valor. Então tá aqui a carteira. Então 0,01 em Selic e 0,12 em IPCA 29. Como é que ficou a alocação teórica agora? Então eu vou pegar e vou copiar isso aqui. Então aqui vai ser... Depois eu vou arrumar direitinho, mostrando segundo investimento, deixar tudo formatado direitinho, né? Então aqui vai ficar assim, 75% que é o teórico. Aqui vai ficar... Ele transformou em real. Assim. E aqui vai ficar 25% o querido Selicão. E o total da carteira, então vai ficar assim, ó. O que eu tenho de IPCA o que eu tenho de IPCA primeiro. Então é isso aqui mais... Opa, só que aqui eu tenho que colocar o sinal de igual, né? Eu tenho isso aqui mais isso aqui em reais. Em Selic eu tenho isso aqui mais isso aqui. Então, aqui em reais. Aqui o total investido próximo a 1.500. 1.515, um pouquinho mais. E quantidade de títulos ficaram 0,03 no Selic e 0,37 no IPCA, que é isso que vai valer por mês de junho, com um novo aporte. E como é que ficou em percentuais? Vamos colocar aqui. Então agora, como eu comprei um pouquinho a mais de Selic por causa do fracionamento, que não deu muito certo, então o Selic vai ficar um pouquinho mais de 25, ele já estava um pouquinho mais, né? É isso aqui. E o IPCA vai ficar um pouquinho menos. Mas é como eu falei para vocês, vai chegar uma hora em que eu vou ser obrigado pelo rebalanceamento
a investir só no IPCA 29, de tanto Selic a mais que eu vou ter comprado se eu continuar fazendo isso. Pode ser que em determinado momento eu resolva, não, esse mês eu não vou comprar Selic, eu vou comprar só IPCA. Isso aí, cada investidor vai ter que ver, pessoal, né? Então, vejam só como é bom você rebalancear a carteira com dinheiro novo, porque eu poderia ter escolhido não investir no Selic, não investir. Aí provavelmente eu ia para algo tipo 80 no IPCA e 20 no Selic, se eu não investisse no Selic. Eu escolhi investir no Selic ainda, aumentou de 25,8 para 26. Vejam que ela está indo um pouquinho contra o que eu quero, mas é muito pouco, é muito pouco. A recém está montando a posição, né? Então eu acho que dá para fazer isso por alguns meses. Mas depois que você já tem essa carteira por alguns meses e você tem um volume financeiro maior, você vai ver que fica muito mais fácil de equilibrar as coisas e você vai praticamente investir certinho o aporte. Ou se um papel se valorizar muito mais que o outro, você vai aportar menos nesse e mais no outro que vai recuperar. Essa é a ideia, né, da alocação dinâmica, né? Então, isso aqui, deixa eu colocar aqui como é que ficou em 31 de maio. E como já foram, pessoal, 15 minutos, 16 minutos e meio, tá? Nós vamos deixar a carteira moderada para amanhã, até porque a carteira moderada tem mais ativos e tem 2 desenhos de carteira moderada. Então, nós vamos investir um pouquinho mais de tempo nela, tá? Mas como a gente sabe aqui que a plataforma, a média de audiência, quantos minutos a pessoa fica no vídeo, né? Esse vídeo aí de 16 ou 17 minutos, a média vai ficar em 8 minutos de audiência. Então, realmente as pessoas não têm muita paciência de ver todo o conteúdo. Então, se eu fizer um vídeo de meia hora, as pessoas vão ver 10 minutos, 12, 15 minutos. Então, é melhor dividir o conteúdo para a pessoa absorver. Tá? Então, quem estiver ansioso, segura um pouquinho a ansiedade, que amanhã a gente coloca esse conteúdo para vocês, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.